Você tem mais de 60 anos e se levanta várias vezes à noite para urinar? Sente que sua bexiga nunca esvazia completamente ou que o jato de urina ficou mais fraco com o tempo? Se respondeu sim a alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. Milhões de homens mais velhos convivem diariamente com esses sintomas, acreditando que são apenas parte do envelhecimento. Mas a verdade é que muitos desses problemas estão sendo agravados, silenciosamente, por um hábito noturno que poucos conhecem e que, no Japão, por exemplo, é evitado com sabedoria ancestral. Envelhecer não significa se resignar ao sofrimento. Porém, um dos problemas mais comuns e mais ignorados entre homens com mais de 60 anos é o crescimento silencioso da próstata. A hiperplasia prostática benigna, HPB, como é conhecida medicamente, afeta mais de 50% dos homens após essa idade. E embora muitos pensem que seja uma consequência inevitável do passar do tempo, o certo é que nossos hábitos diários, especialmente à noite, têm um impacto profundo sobre esse órgão tão pequeno, mas tão crucial. Um dos sintomas mais frequentes é a necessidade de levantar várias vezes durante a noite para urinar. Isso não só interrompe o descanso, como também prejudica a saúde geral. O sono fragmentado afeta a memória, o sistema imunológico e até o humor. Pior ainda, muitos homens se acostumam a essa rotina noturna sem saber que por trás pode haver uma próstata inflamada, irritada ou aumentada, em parte por ações que poderiam ser evitadas com facilidade. O que agrava a situação é o silêncio com que esses problemas se desenvolvem. A próstata, localizada logo abaixo da bexiga, começa a pressionar a uretra conforme se inflama. Isso faz com que urinar se torne mais difícil, lento ou incompleto. À medida que essa condição avança, podem surgir infecções, retenção urinária e, em alguns casos extremos, a necessidade de cirurgia. No entanto, antes de chegar a esse ponto, o corpo envia sinais e você pode aprender a ouvi-los e agir a tempo. No Japão, os homens mais velhos adotaram certos rituais noturnos que reduzem esse tipo de complicação. Eles entendem que o bem-estar da próstata depende do equilíbrio, hidratação, movimento, alimentação adequada e redução do estresse. Essas práticas, longe de serem complicadas, são acessíveis e naturais. E o mais importante, funcionam. Estudos mostram que as taxas de problemas prostáticos em comunidades japonesas ativas e disciplinadas são significativamente menores que no Ocidente. Por isso, neste vídeo, vamos explorar os hábitos noturnos que podem estar prejudicando sua próstata silenciosamente. Desde a alimentação antes de dormir até o tempo que você passa sentado ou a quantidade de água que bebe no final do dia. Cada detalhe conta, e mudar mesmo um desses fatores pode trazer alívio em poucos dias, porque o bem-estar prostático não começa na consulta médica, começa em casa, com decisões pequenas, mas poderosas. O objetivo aqui não é só evitar um diagnóstico ou uma cirurgia. É devolver ao homem maduro a autonomia, o descanso profundo e a vitalidade que ele merece. E tudo isso começa com conhecimento. Então prepare-se para descobrir os erros que talvez você esteja cometendo sem perceber e o que pode fazer, a partir de hoje, para reverter o dano silencioso e cuidar da sua próstata como nunca antes. Um dos hábitos mais comuns entre homens mais velhos e também um dos mais prejudiciais é reduzir intencionalmente a quantidade de água que bebem à noite. A razão? Menos água, menos idas ao banheiro. Certo? Na verdade, esse raciocínio pode ser muito enganoso. O que muitos não sabem é que evitar a água nas últimas horas do dia pode estar irritando silenciosamente a próstata e fazendo exatamente o contrário do que se deseja. Quando você não bebe água suficiente, especialmente depois das 18 horas, sua urina fica mais concentrada, espessa e ácida.
Essa urina mais densa irrita a bexiga e a próstata, provocando uma inflamação interna que piora os sintomas noturnos. O resultado é uma necessidade ainda mais frequente de levantar para urinar, acompanhada de ardor, jato fraco ou sensação de esvaziamento incompleto. E assim, o descanso reparador fica cada vez mais difícil. A desidratação crônica é um dos fatores ocultos mais importantes no crescimento prostático. Muitos homens mais velhos ainda tomam medicamentos que, por si só, reduzem a hidratação, como diuréticos ou antihipertensivos. Isso agrava ainda mais a situação, fazendo com que o sistema urinário fique sobrecarregado de toxinas, sem a quantidade adequada de líquido para expulsá-las corretamente. O que os japoneses fazem que faz a diferença? Eles não deixam de beber água, mas a consomem de forma estratégica. Pequenos goles ao longo do dia e até o início da noite ajudam a manter uma urina mais clara, menos irritante e muito mais fácil de eliminar. O segredo está em não beber grandes volumes de uma só vez, mas distribuir a hidratação para evitar o esforço excessivo da bexiga. Uma boa regra é observar a cor da sua urina. Se estiver amarela escura, você precisa de mais água. Se estiver clara ou amarelo muito pálido, está bem hidratado. Além disso, beber água não só ajuda sua próstata, mas melhora a digestão, lubrifica as articulações, controla a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. É um aliado poderoso e gratuito que a maioria das pessoas subestima. Não tenha medo da água. Em vez de evitá-la, aprenda a conviver com ela de forma inteligente. Um copo pequeno no final da tarde não vai arruinar sua noite se durante o dia você já manteve um nível adequado de hidratação. E se além disso, limitar o consumo de cafeína e sal durante a noite, sua bexiga vai agradecer. Hidratar-se bem é uma das formas mais simples e eficazes de prevenir a inflamação prostática. E comece hoje mesmo. Depois dos 60 anos, muitos homens começam a passar mais tempo sentados, seja assistindo TV, lendo jornal, navegando no celular ou simplesmente descansando no sofá. E embora o descanso seja importante, ficar sentado por longos períodos sem se mexer pode ser uma das piores decisões para sua próstata. O que parece inofensivo é, na verdade, uma causa silenciosa de inflamação e aumento prostático. Quando você fica sentado por horas, exerce-se uma pressão constante sobre a região pélvica. Essa pressão reduz o fluxo sanguíneo para a próstata, o que provoca inflamação crônica. Além disso, a falta de movimento compromete a oxigenação dos tecidos e retarda a eliminação de toxinas. Isso cria o ambiente perfeito para que a próstata se irrite, inflame e comece a crescer. À medida que o fluxo sanguíneo é afetado, também diminui a capacidade do corpo de se curar naturalmente. Os japoneses, conhecidos por sua longevidade e saúde prostática, adotam um estilo de vida muito mais ativo. Até homens com mais de 70 e 80 anos caminham diariamente, praticam alongamentos suaves e se levantam com frequência durante o dia. Em vez de passar horas sentados sem interrupção, eles se movimentam pelo menos a cada 30 minutos, mesmo que seja só para esticar as pernas ou ir até a cozinha. Esses pequenos gestos têm um impacto profundo na saúde do assoalho pélvico e da próstata. Além disso, o sedentarismo também enfraquece os músculos pélvicos, que são essenciais para um bom esvaziamento da bexiga. Quando esses músculos não estão ativos, a bexiga não consegue eliminar toda a urina, deixando resíduos que irritam ainda mais a próstata. Esse ciclo pode se transformar em um círculo vicioso de inflamação, urgência urinária e desconforto constante, especialmente durante a noite. A solução é simples e não requer horas na academia. Levante-se a cada meia hora, caminhe por 2 minutos, faça alguns alongamentos ou dê uma volta curta pela sua casa. Se você usa um relógio inteligente, ative um alarme suave para lembrar que é hora de se movimentar.
Esses hábitos de baixo impacto ajudam a reativar a circulação, melhorar a oxigenação e reduzir a pressão sobre a próstata sem esforço. Se você passa muito tempo na frente da televisão, combine esse momento com exercícios leves. Pedale numa bicicleta ergométrica, mexa as pernas ou pratique contrações do assoalho pélvico. Esses movimentos simples, se feitos regularmente, podem significar menos inflamação, menos idas ao banheiro durante a noite e uma próstata mais saudável. A chave é manter o sangue circulando, e a próstata vai sentir a diferença. O café é uma das bebidas mais queridas pelos homens mais velhos. Faz parte do café da manhã, das conversas entre amigos, dos momentos de leitura e da rotina diária. Porém, o que muitos não sabem é que o excesso de cafeína, não só do café, mas também dos chás pretos, refrigerantes e bebidas energéticas, pode estar irritando profundamente sua próstata sem que você perceba. E se você já tem sintomas como jato fraco, urgência urinária ou idas noturnas ao banheiro, a cafeína pode estar piorando tudo. A cafeína é um diurético natural. Isso significa que estimula o corpo a produzir mais urina em menos tempo. À primeira vista, pode parecer algo positivo, mas para quem tem uma próstata sensível ou aumentada, isso representa mais pressão sobre a bexiga, mais contrações involuntárias e maior dificuldade para controlar o desejo de urinar. Em vez de aliviar, esse efeito contribui para a inflamação e para os episódios de urgência, especialmente durante a noite. Além disso, a cafeína afeta os músculos do colo da bexiga, que desempenham um papel importante no esvaziamento completo. Quando esses músculos estão tensos ou irritados, fica mais difícil expulsar toda a urina, o que provoca resíduos que irritam a próstata. É um efeito acumulativo. Mais cafeína, mais contração, mais retenção e mais inflamação. Mesmo homens que não bebem café forte, mas consomem vários refrigerantes ou chocolates por dia, estão sob risco. O que os japoneses fazem de diferente? Eles preferem chás suaves, como chá de cevada ou chá verde em pequenas quantidades, e evitam bebidas estimulantes após o fim da tarde. Além disso, praticam o consumo consciente. Em vez de beber por hábito ou ansiedade, fazem isso em momentos específicos do dia e com moderação. Isso protege o sistema urinário e mantém a próstata em condições mais equilibradas. Não se trata de abandonar o café para sempre. Uma xícara pela manhã, se você não tem sintomas graves, geralmente não causa problemas, mas se você toma várias ao longo do dia, especialmente depois das 17 horas, seu corpo pode estar pagando um preço silencioso. Experimente substituir o segundo café por uma infusão natural sem cafeína, como camomila ou hortelã, e observe se você dorme melhor ou se reduz as idas noturnas ao banheiro. Com pequenas decisões como essa, você pode recuperar o controle sobre sua bexiga e aliviar a pressão sobre a próstata. A chave está em ouvir seu corpo, observar seus sintomas e fazer ajustes simples, porque cuidar da sua saúde não significa abrir mão do prazer de viver, mas aprender a equilibrá-lo de forma inteligente. A culinária latino-americana está cheia de sabores intensos, molhos picantes, carnes temperadas, embutidos, frituras e uma grande variedade de condimentos que realçam o sabor de qualquer prato. Mas o que muitos homens mais velhos desconhecem é que, ao abusar desses alimentos, estão expondo sua próstata a uma inflamação constante e silenciosa. O que parece apenas uma questão de gosto pode se tornar uma ameaça ao seu bem-estar urinário e prostático. Alimentos altamente condimentados, especialmente os muito picantes, como pimentas, pimenta do reino e agis, podem irritar o revestimento interno do trato urinário e provocar inflamação na próstata. Se já existe sensibilidade nessa área, esses ingredientes agem como uma faísca sobre o fogo aceso. Aumentam os sintomas, a sensação de ardor,
a urgência para urinar e até a dor ao fazer xixi. Consumidos esporadicamente, não representam problema, mas se fazem parte do cardápio diário, é hora de fazer ajustes. Pior ainda, são os produtos ultraprocessados, embutidos, alimentos enlatados, refeições congeladas e snacks industriais. Esses alimentos estão carregados de sódio, gorduras trans, conservantes químicos e aditivos artificiais, que não só aumentam a inflamação geral do corpo, mas também alteram o equilíbrio hormonal. A próstata é extremamente sensível às mudanças nos níveis de testosterona e estrogênio, e uma dieta desequilibrada pode descompensar esse sistema delicado. No Japão, a base da alimentação tradicional inclui arroz, peixe, vegetais frescos, tofu e sopas leves como o miso. São alimentos ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que protegem a próstata naturalmente. Até os condimentos usados, como gengibre ou wasabi, são empregados em pequenas quantidades e possuem propriedades medicinais. Essa moderação, unida à preferência pelo natural, explica em parte por que os homens japoneses têm taxas muito menores de doenças prostáticas. E o que você pode fazer em casa? O primeiro passo é observar quantos dos seus pratos diários vêm de pacotes, latas ou congelados. Tente reduzir esses produtos aos poucos e incorporar mais ingredientes frescos, como verduras, frutas, leguminosas e peixes. Use condimentos naturais como cúrcuma, orégano ou manjericão, que não só realçam o sabor, mas ajudam a combater a inflamação. Não se trata de viver de dieta ou renunciar ao prazer de uma boa comida. Trata-se de equilíbrio. Aproveite seus pratos favoritos de vez em quando, mas que seu dia a dia seja baseado em alimentos que nutrem, desinflamam e apoiam sua saúde prostática. Seu corpo, sua energia e suas noites de descanso vão agradecer mais do que você imagina. Todos nós já passamos por isso alguma vez. Você está ocupado na rua, assistindo TV ou simplesmente não quer interromper o que está fazendo, então decide segurar a vontade de urinar. Embora pareça inofensivo, esse hábito repetido pode ter consequências sérias para sua próstata, especialmente depois dos 60 anos. O que muitos homens ignoram é que reter a urina de forma constante coloca pressão tanto na bexiga quanto na próstata, causando inflamação, irritação e maior risco de complicações urinárias. Quando você segura a urina por muito tempo, a bexiga se expande além do saudável. Ao fazer isso, a próstata, localizada logo abaixo dela, recebe mais pressão do que o habitual, o que pode agravar uma inflamação existente ou acelerar seu aumento. Além disso, ao forçar essa distensão, os músculos responsáveis por esvaziar a bexiga enfraquecem com o tempo, dificultando ainda mais a expulsão completa da urina no futuro. O problema não para por aí. Uma bexiga que não se esvazia completamente deixa urina residual em seu interior. Esse ambiente úmido e estagnado é ideal para a proliferação de bactérias, o que pode levar a infecções urinárias. E como a próstata também pode ser infectada, os sintomas se intensificam: ardor, micção frequente, dor pélvica, febre e até urgência incontrolável para urinar. Tudo isso pode ser evitado ao ouvir os sinais básicos do seu corpo. No Japão, por exemplo, os homens mais velhos são educados desde jovens a não ignorar esses sinais fisiológicos. Em vez de postergar a ida ao banheiro, dão prioridade a manter a bexiga vazia e funcional. Em ambientes públicos, existem banheiros limpos e acessíveis, o que promove uma cultura de prevenção, em vez de resistência. Essa mentalidade ajudou a reduzir complicações urinárias graves na população masculina adulta. Se na sua rotina diária você se pega segurando frequentemente a vontade de urinar para não interromper atividades ou por preguiça, é hora de repensar.
Ouvir seu corpo e esvaziar a bexiga assim que sentir vontade não é apenas um ato de autocuidado, mas uma ferramenta poderosa de prevenção. Mesmo à noite, se seu corpo te acorda para urinar, ir ao banheiro pode evitar o acúmulo de pressão e melhorar a qualidade do seu sono a longo prazo. Assuma o controle com pequenos gestos. Não ignore a necessidade de urinar e certifique-se de fazer isso sem pressa ou tensão. Um esvaziamento completo, tranquilo e regular é um dos presentes mais simples que você pode dar à sua próstata. E, em troca, ela te oferecerá noites mais tranquilas, menos inflamação e uma melhor qualidade de vida. Poucos homens relacionam o estresse à saúde da próstata, mas essa conexão é mais forte do que você imagina. O estresse crônico age como um veneno silencioso que afeta todos os sistemas do corpo, inclusive a próstata. Quando você vive constantemente preocupado, ansioso ou sob pressão, seja por problemas financeiros, familiares ou de saúde, seu corpo libera continuamente hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Essas substâncias em excesso desencadeiam um processo inflamatório que pode agravar qualquer problema prostático pré-existente. O estresse contrai os músculos do assoalho pélvico, restringe o fluxo sanguíneo para a região da próstata e enfraquece o sistema imunológico. Tudo isso impede que seu corpo repare os danos e combata infecções ou inflamações. Muitos homens mais velhos sofrem de micção frequente, dor pélvica, sensação de ardor e urgência urinária, sem saber que o principal gatilho não está no que comem, nem mesmo no que bebem, mas no que carregam emocionalmente todos os dias. Enquanto no Ocidente costumamos ignorar esses sinais ou segurar em silêncio, na cultura japonesa, o manejo do estresse é parte essencial do cuidado com o corpo. Práticas como meditação, respiração profunda, Shinrin-yoku, banhos de floresta ou simplesmente o silêncio ao amanhecer são comuns até entre homens mais velhos. Essas ações simples não são místicas, são respaldadas pela ciência e reduzem drasticamente a inflamação, melhoram a qualidade do sono e restauram o equilíbrio hormonal. O que você pode fazer em casa? Não precisa viajar para o Japão nem praticar yoga avançada. 10 minutos diários de respiração profunda, alongamentos suaves pela manhã, uma caminhada ao ar livre, ouvir música relaxante ou simplesmente desconectar-se do celular por um tempo já fazem uma diferença real. O contato social também é fundamental. Conversar com amigos, rir ou compartilhar uma refeição agradável ajuda a liberar tensões e melhorar seu bem-estar mental e físico. Dormir bem é outro fator decisivo. A falta de sono, comum entre homens com problemas na próstata, aumenta ainda mais o estresse e agrava os sintomas. Cuidar das suas horas de descanso, ter uma rotina noturna relaxante e evitar telas antes de dormir pode ajudar a quebrar esse ciclo negativo. Às vezes, melhorar a saúde da próstata não começa pelo corpo, mas pela mente. Controlar o estresse não é um luxo nem uma recomendação superficial. É um tratamento natural, gratuito e extremamente poderoso. Se você começar hoje a liberar um pouco dessa tensão acumulada, poderá notar melhorias surpreendentes nos seus sintomas. Sua próstata não precisa de perfeição, só precisa que você pare de castigá-la em silêncio. E isso, amigo, está em suas mãos. Agora que você conhece os hábitos noturnos que podem estar silenciosamente prejudicando sua próstata, você tem uma vantagem que milhões de homens ainda não têm: a informação correta. Não precisa de remédios caros, nem esperar que o problema piore. Às vezes, tudo começa com uma mudança simples. Beber água na hora certa, levantar-se com mais frequência, controlar o estresse ou dizer não a certos alimentos à noite. Seu corpo é sábio, e quando você o cuida com constância, ele responde.
Se você tem mais de 60 anos, este é o momento perfeito para agir. Não espere que os sintomas piorem ou que uma noite mal dormida se torne rotina. Pequenas decisões diárias podem evitar anos de desconforto, cirurgias desnecessárias e dependência de medicamentos. A próstata não precisa ser inimiga na sua velhice. Com hábitos simples, você pode transformá-la em uma aliada silenciosa do seu bem-estar. Se esta informação foi útil para você, convido a dar gostei neste vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com algum amigo, irmão ou familiar que também esteja passando por essa fase da vida. Às vezes, uma conversa pode salvar uma saúde. Cuide do seu corpo hoje, e seu corpo cuidará de você amanhã.